Olá pessoal, sou Danilo Oliveira, mais uma vez aqui estamos sem o nosso equipamento, mas eu vou explicar mesmo assim. Então hoje nós vamos falar, pessoal, sobre Roma, tá? Vamos falar aí sobre as origens de Roma, né? Então Roma, pessoal, é uma das civilizações mais importantes da história, né? Principalmente para nós aqui do Ocidente. É uma civilização que vai ter três fases, né? Então nós temos aí a civilização romana dividida na fase da monarquia, na fase da república e na fase do império. Então a monarquia foi de 753 a.C. até 509 a.C. A fase da república foi de 509 a.C. até 27 a.C. E o império vai ser de 27 a.C. até 476 depois de Cristo. O império que também às vezes é chamado de principado. Então essas são as três fases aí de Roma. Além disso, né, vai ser originada essa sociedade pela formação ali mesclando quatro povos. Então, os latinos, os sabinos, os etruscos e os gregos. Tá? Então, esses são os quatro povos. Então, latinos, etruscos, sabinos e gregos vão formar Roma. Né? Inclusive, até na própria mitologia de Roma, tem ali um homem chamado Virgílio, né, que vai escrever sobre isso lá na época do César, que ele vai falar sobre a questão aí de Roma ter uma ligação com os troianos, né? Então ele vai montar ali uma epopeia, né? Vai escrever um poema enorme ali, que vai se inspirar muito nos escritos também do Homero, né? Que fez lá Ilíada e Odisseia. A gente teve uma aula falando sobre esses dois poemas épicos aí dos gregos, em que o Virgílio ele vai traçar uma origem do herói Enéas, né? Que é troiano, com os romanos. Então Enéas vai fugir de Troia quando ali Troia está sendo destruída pelos gregos. E aí ele vai viajar pelo Mediterrâneo e vai chegar até a Península Itálica. Depois de passar pelo norte da África, depois de passar por várias ilhas, ele vai chegar lá. E aí, depois de muitas gerações, vão aparecer Rômulo e Remo, né, que descendem aí longínquamente de Enéas. E aí Rômulo, né, vai ser considerado o primeiro rei de Roma, que durante muito tempo se pensou que poderia ser apenas uma mitologia, mas tem um livro aí de um autor chamado Grandazzi, né, que fala sobre as origens de Roma. Depois eu vou postar lá a referência dele, que levanta-se aí a hipótese de que a arqueologia esteja encontrando aí aquilo que possa ser o Rômulo, né? Então, durante muito tempo se pensou que Rômulo era apenas uma mitologia, mas a arqueologia pode desvendar isso daí. Então, tem indícios aí de que pode ser que o Rômulo tenha existido mesmo. E o que é invenção é o Remo, né, que é o seu irmão, mas o Rômulo talvez tenha existido mesmo, tá? Então, o Rômulo foi o primeiro rei de Roma. Roma, pessoal, a primeira fase da monarquia, que é de 753 até 509, vai ter 7 reis. Então, Rômulo é o primeiro, né, viram outros 6. Dos reis romanos, pessoal, 4 primeiros aí são romanos mesmo, os 3 últimos são etruscos, né? O último rei de Roma foi o Tarquínio Soberbo. Tarquínio Soberbo acabou sendo expulso de Roma junto com os etruscos, né, porque suspeita-se ali que o seu filho tenha assediado uma mulher de um senador, Patrício, né? Então, os patrícios eles eram a elite social ali de Roma, e aí eles vão se juntar com as outras classes e vão expulsar os etruscos, né? Então, vão passar a ser governados pelos próprios romanos mesmos, né? Então, essa aí é a situação, né, de expulsão do Tarquínio Soberbo, o último rei da monarquia, né? O último rei aí da fase da monarquia. Bom, pessoal, os romanos eles estavam divididos em algumas classes sociais. Então, por exemplo, nós temos aí os patrícios, né, que são os donos de terras, são os mais poderosos. Nós temos também os clientes, que são os aliados dos patrícios. Os patrícios dependem dos clientes para a questão do voto. Além disso, nós temos os plebeus, que são rivais dos patrícios. Os plebeus são os pequenos comerciantes, são também artesãos, são pessoas mais simples, né? E por último, nós temos os escravos. Os escravos eles são pessoas ali que não têm grande abundância aí neste momento, né, da história romana, da monarquia, mas lá na República, principalmente a partir das guerras púnicas, vão ganhar mais força numérica, né? Então, eles vão existir em mais quantidade aí. Então, pessoal, essas aí são as camadas sociais de Roma, né? Então, patrícios, clientes, plebeus e escravos. Os plebeus, pessoal, e patrícios, como eu já falei, vão ser rivais, e os clientes, né, que são aí os aliados dos patrícios, por causa dessas situações de troca na questão política, né, os patrícios contando com o voto dos clientes, é que vai se dar origem àquele termo que vai ser usado na história do Brasil, bem depois, que é clientelismo, né, vem daí, tá? Roma, pessoal, nesse início aí, por volta ali de 600 a.C.,
mais ou menos, vai ter a construção da grande cloaca, né, que é a cloaca máxima. O que é isso? O sistema de esgoto, pessoal. Então, em 600 a.C. já tinha sistema de esgoto em Roma. Tá? Uma coisa impressionante. Então, desta forma, pessoal, então Roma já estava fazendo isso daí. Por quê? Porque tinha que se livrar ali de uma situação incômoda, que era um pântano que se formava nas proximidades de Roma, na região do Lácio. Então eles constroem a grande cloaca, cloaca máxima, para tirar a água ali daquele pântano e desaguar no rio Tibre, né? Então, aí depois isso vai acabar virando um sistema de esgoto que vai crescer e é utilizado até hoje, né? Depois eu vou deixar um link lá na matéria que fala sobre isso, né? Então, até hoje eles usam lá um sistema de esgoto, uma parte dele, não todo, mas que vem de lá do ano 600 antes de Cristo, né? Ou seja, o sistema de esgoto deles tem milhares de anos, né? Então, à medida que a cidade foi crescendo, o sistema de esgoto aumentava. E então existe até um verdadeiro mapa do esgoto de Roma, ligando praticamente ali todas as moradias, né? Então isso é uma coisa impressionante aí que os romanos fizeram. Tá, pessoal? E ainda na monarquia, né? Ainda na monarquia Roma vai crescer muito, vai conquistar vários povos, vai, enfim, derrotar muitos adversários e vai crescer e vai dominar a região central da Itália, né? E principalmente depois que derrota os etruscos lá na fase ali, né, da expulsão do Tarquínio, né, Roma vai começar a crescer mais ainda, tá? Então, pessoal, isso aqui é só uma introdução. Então, na próxima aula a gente vai continuar, vai falar com mais detalhes aí, né? Talvez já com o nosso sistema de volta, né? Então, por enquanto a gente fica por aqui, né? Então é isso. Obrigado. Até a próxima.